Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Neste vídeo eu vou ensinar vocês a criar esta matriz de bordado de maneira totalmente automática no programa Tajima. E se você ainda não tem um programa para criar matrizes de bordado instalado aí no seu computador, eu sugiro que você vá até aqui esse vídeo que eu tenho no canal, onde eu ensino você a instalar o Tajima de maneira totalmente funcional e gratuita. Eu mostro o passo a passo, é só você seguir exatamente tudo que eu explico naquele vídeo que você vai conseguir obter aí o programa Tajima para você criar as suas matrizes, assim como eu crio aqui também exatamente com este programa para criar matrizes de bordado. Então vamos ao que interessa agora. Primeiramente eu quero mostrar aqui para você dois exemplos de matrizes onde uma delas você consegue criar de maneira automática no programa Tajima, não é 100% automática, você vai precisar fazer algumas alterações, alguns ajustes nela. E outra que você não consegue, aliás, você até consegue, mas o tempo para você fazer os ajustes vai ser muito maior do que se você estivesse criando ela do zero. Por que que essa matriz da esquerda você não consegue e a da direita você consegue? Você percebe que nessa aqui tem muitos detalhes, ó, bolinhas, o olho, tem vários contornos aqui, ó, em tamanhos diferentes, tem várias cores, vários objetos. Isso aqui, o programa ele não é otimizado para criar esse tipo de matriz de maneira automática. A inteligência artificial dele não é tão boa para criar essas matrizes aqui de maneira automática, que eu quero dizer, né? Se for manual, você vai conseguir criar qualquer matriz para qualquer máquina. Já essa matriz aqui, ó, você percebe que ela é uma única cor, ela é espaçadinha aqui, ó, tem vários, quer dizer, tem poucos objetos, né? E os objetos são bem claros. Então essa aqui você não consegue, essa aqui você consegue. E nós vamos criar exatamente essa aqui a partir de agora. Com o programa aberto, você vai vir aqui ó, em arquivo, novo, seleciona esse aqui, ó, digitalizador automático e clica OK. Seleciona a imagem. Ó, tá vendo? O ideal é que essa imagem aqui esteja em JPEG ou bitmap. Se tiver no formato PNG, provavelmente você não vai conseguir abrir ela aqui, beleza? Tá vendo? JPG. Seleciona a imagem, clique em abrir. Seguinte, que você vai dando tudo o seguinte, ó. Quando chegar nessa parte, você clica aqui, ó, em ou minimizar salto ou sequência inteligente. Quando chegar aqui nessa parte, você viu que a matriz é só uma cor? Então eu não preciso deixar aqui ó, em minimizar cor, já que ela só tem uma cor, né? Então eu vou deixar aqui, ó, ou em minimizar salto ou em sequência inteligente. Mas, muitas vezes acontece dessa sequência inteligente, esse minimizar salto, não serem eficientes. E às vezes nós temos que mexer na sequência. Eu vou colocar aqui sequência inteligente para saber, para ver se vai dar certo, mas pode não dar, tá bom? Mas eu vou deixar aqui marcado nessa sequência inteligente aqui. Ó. Seguinte. E aqui eu vou dar um concluir. Quando aparecer essa tela, você aperta ESC. Aí beleza. Tá vendo? Você viu que aquela imagem, ela veio aqui em formato de matriz, já, ó. Tudo certinho? Beleza. Só que agora nós temos que fazer os ajustes necessários. O primeiro ajuste, qual que é o primeiro ajuste? O tamanho. Ó, vou selecionar toda ela aqui, ó. E eu vou ajustar. Eu preciso que essa matriz tenha 10 centímetros de tamanho, de largura. Para isso, eu vou vir aqui, ó. Selecionei toda ela, ó. Vou vir aqui nessa ferramenta, redimensionar, dou um clique. E vou colocar aqui, ó, 100 milímetros, porque é o mesmo que 10 centímetros. Vou deixar a caixinha proporcional marcada e vou clicar em aplicar. Ok. O tamanho já está ajustado. Agora, você está vendo que o ponto está diferente? Esse ponto aqui, ó, ele está diferente desses aqui? Ó, esse aqui é caminho de satinho. Ó. Os outros são preenchimentos complexos. No caso, eu quero deixar todos iguais, tá? Eu quero deixar esse ponto igual a esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou converter esse único objeto que é diferente, aqui, ó, caminho de satinho, eu vou converter ele para preenchimento complexo. Então, vou selecionei ele aqui, clico com o mouse direito, converter segmentos em, vou vir aqui, ó, preenchimento complexo. Dou um clique. Beleza, ele virou aquele
esse mesmo ponto aqui, ó. Tá, aperto Enter uma vez, Enter outra vez. Quando chegar essa bolinha, aqui, ó, eu vou fazer o ângulo dele, ó. Quero que o ângulo dele esteja nesse sentido aqui, ó, para manter como tava. Eu aperto G, aperto S, ok. Ok, agora tem uma questão. Você tá vendo aqui que, você lembra que a gente colocou na sequência inteligente, ou no minimizar salto, que dava no mesmo? Vamos ver se a sequência realmente ficou inteligente? O que seria uma sequência inteligente aqui, ó? A sequência mais inteligente possível seria esse aqui, ó. O primeiro objeto, o D. O segundo, esse aqui. O terceiro, esse. O quarto, esse. O quinto, esse. O sexto, esse. E o sétimo, esse aqui, ó. Por quê? A máquina, eu quero que ela borda isso aqui. Depois ela vem pra cá. Depois ela vem pra cá. Tudo pertinho aqui, ó. Pra cá, tá vendo? Eu quero que ela faça que ela tenha uma sequência inteligente. Eu não quero que ela faça dessa maneira. Eu não quero que ela borda aqui, depois ela borda aqui, depois ela borda aqui, depois aqui. Porque ela vai ficar cortando a linha toda hora e vai demorar para bordar. E vai ser tudo quebrado, tá? Objetos, tudo a sequência errada. Não quero, eu quero que seja, quero que ele seja fluido, quero que ele seja, ó, que ele venha, tá vendo? Como se fosse uma linha mesmo. Quero que ele faça isso aqui. Vamos ver se ele está configurado, se a sequência foi realmente inteligente. Ó, qual é o primeiro objeto que está para ser bordado aqui, ó? Aqui é a sequência dos objetos, ó, tá vendo? O total são 9 objetos, ó, a sequência. O primeiro vai ser o primeiro que vai ser bordado, tá vendo? Você tá vendo aqui que o primeiro que vai ser bordado é esse aqui? Qual é o sentido disso, né? Ó, o segundo, esse do meio aqui. Ó, o terceiro, esse aqui. Qual é o sentido disso aqui? Não tem o menor sentido. Então, aquele sequenciamento inteligente nada mais foi do que um sequenciamento burro. Então, nós vamos ter que consertar isso aqui, tá? Para consertar isso, vou ressequenciar ele de maneira manual. Então, o primeiro que eu quero que borda é o D. Ó, vou selecionar o D aqui, ó. Esse é o primeiro que eu quero que borda. Eu vou levar ele lá para cima, ó. Vou clicar e vou arrastar lá para cima. Esse é o primeiro. A outra questão aqui. Além dele ser o primeiro, eu quero que ele começa aqui e eu quero que ele termina aqui. Por que que eu quero que ele comece e termine aqui? Porque depois do D, qual que vai ser? Vai ser esse I aqui, né? Eu quero que ele termine aqui porque é o lugar mais próximo da onde vai começar o próximo objeto, que vai ser esse aqui. Por isso que eu quero que ele termine exatamente aqui. Se ele terminasse aqui, ó, vamos supor que ele termine aqui, ó. Terminou aqui atrás. Então ele vai bordar o D, só que ele vai terminar aqui. Aí a máquina vai dar um corte aqui. E depois eu viro aqui. Então, vai ficar o sequenciamento inteligente, mas não tão inteligente assim. O D, quero que ele comece aqui e termine aqui. Tá, para movimentar isso aqui, ó. A bolinha verde é onde começa. O triângulo vermelho é onde termina. Para eu movimentar aonde começa e onde termina. Você viu que vai mudar a setinha, ó. Ó, na hora que eu chego aqui, ó, coloco o mouse aqui dentro, ele muda, ó. Ó, na hora que ele mudou, ficou essa setinha, eu arrasto ele, ó. Posso arrastar ele para cá e solto. Vou apertar o G. Tá. Qual que é o próximo objeto? Vai ser esse aqui, né? Ó. Esse objeto aqui. Eu vou levar ele lá para cima. Depois do D. Quero que ele comece aonde? Você tá vendo essa cruzinha vermelha aqui? É onde termina o D. Então eu quero que ele comece mais próximo da onde termina o D. Ó. Quero que ele comece aqui. E eu quero que ele termine aqui, ó. Lá em cima no I. Aperto o G. No pingo do I, né? O próximo, eu quero que seja o pingo do I. Clico nele e arrasto ele lá para cima. Esse é o objeto 3. Quero que ele comece aqui. Opa. O triângulo é onde termina, né? Ó, eu quero que ele começa aqui. E eu quero que ele termine aqui. Por que que eu quero que ele termine aqui? O próximo vai ser o W. Clico no W. Levo lá depois do pingo no I, ó. E eu quero que ele comece. Deixa eu... Ó, vou diminuir o zoom. Para você diminuir o zoom, você tá vendo que sumiu lá? É só você apertar aqui, ó. Afastar o zoom. Se você quiser aproximar mais, é só você vir no mais aqui, ó. Tá vendo? Tá, eu quero que ele comece lá, onde termina, perto daqui, né, ó. Eu quero que ele termine aqui. Por que que eu quero que ele termine aqui? O próximo objeto vai ser esse aqui, ó. Se vai ser esse aqui, quero que ele começa aqui e termina aqui. Viu? Então, aqui o W, né? Depois do W. Vai ser esse I aqui. Clico no I.
Levo lá depois do W, ó. Beleza? Depois desse I, é o pingo no I, o outro pingo no I. Clico no pingo no I e levo lá. Vou sequenciando ele aqui, ó. O próximo vai ser esse aqui. Então eu quero que o pingo no I começa aqui e termina aqui. Aperto G. O próximo, depois desse pingo, vai ser esse aqui. Levo ele lá para cima. Quero que ele comece aqui e termine aqui. Aperto G. O próximo, esse aqui. Ó, levo ele lá para cima. Beleza. Quero que ele comece aqui. Tá vendo? O outro tá terminando aqui. Eu quero que esse comece aqui. E eu quero que ele termine aqui. Por que que eu quero que ele termine aqui? Porque o próximo vai ser exatamente esse objeto aqui, ó. E esse objeto eu quero que ele comece aqui. E ele pode terminar ali mesmo, onde está terminando, aqui no biquinho. E aperto G. Beleza? Então nós já sequenciamos ele de maneira mais eficiente. Ok? Já está tudo na sequência certinho aqui. Agora nós temos que ajustar as configurações do ponto. Para ajustar as configurações, primeira coisa, eu quero alterar a densidade. Eu quero deixar ele mais cheio, esse bordado aqui, ó. Para deixar ele mais cheio, com mais linhas aqui, mais preenchido, vou selecionar todo ele. Tá vendo aqui, ó, densidade de preenchimento. Aqui, quanto maior o número dessa densidade de preenchimento, mais ralo ele vai ficar, menos linha ele vai estar. Quanto menor o número, mais linha ele vai ter, ele vai ficar mais cheio. Então, como eu vou colocar um número menor que 0? Eu vou colocar o menos aqui, ó, menos. Esse é o número menor que 0, menos. Menos algum número. No caso, eu vou colocar menos 0,5. Por quê? Eu quero que ele fique preenchido aqui, ó. Vou apertar o G, ó. Olha só, ó. Tá vendo? Ele ficou mais preenchido, ó. Mais cheio. Se eu quisesse deixar ainda mais cheio, eu ia colocar menos 1. Ó, menos 1. Ele ia ficar bem mais cheio, ó. Tá vendo? Se eu quisesse deixar ele mais ralo, eu ia tirar o menos aqui, ó. Ó, se eu tirar o menos, ele vai ficar mais ralo. Olha só. Tá vendo? Mas, como eu quero deixar ele mais cheio, eu vou deixar menos. Vou deixar com menos 1 mesmo. Menos 1. E vou apertar Enter. Tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui. Tá. E essa é a primeira parte da configuração. Agora vamos fazer o restante das configurações. Selecionar todo ele, novamente. Clico 2 vezes aqui, ó. Selecionei, apareceu a mãozinha, clico 2 vezes, rapidinho, ó. 2 vezes. Vai abrir essa caixa aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, em amarração. Vou selecionar essas duas partes aqui, ó. Contorno e paralelo. Vou colocar 3 aqui, ó. 3 milímetros. E aqui eu vou deixar com 20 mesmo, tá? A densidade. E vou clicar em aplicar. Vou colocar uma compensação aqui, ó. Ele vai ficar mais grossinho. Vai ficar mais grosso aqui, ó. Ele vai compensar o encolhimento do tecido. Absoluto, vou deixar com 3 mesmo. Vou clicar em aplicar, você vai ver que ele vai ficar mais grosso, ó. Ok. Só para você entender, o que era aquela amarração, o contorno e o paralelo. É isso aqui, ó. Ó, vou desmarcar o 3D aqui pra gente ver os pontos por baixo, ó. Tá vendo? O que era aquela amarração? Aquela amarração de contorno é essa linha aqui, ó, que ele faz por dentro, ó. É como se ele estivesse travando o tecido antes de bordar. E a outra? Amarração paralela. É como se ela estivesse fazendo um pré-bordado aqui, ó. Antes de fazer o bordado principal, tá vendo? Ela vai fazer isso aqui, ó, ao longo de todo o objeto. Pra finalmente, depois, ele fazer o acabamento verdadeiro mesmo, né? Que é esse acabamento aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Que é deixar ele bem preenchidão. Beleza? É isso aqui, o que a gente fez lá na amarração. A compensação é isso aqui, ó. Ó, era pro bordado, tá terminando aqui, ó, nessa linha. Mas a compensação, ele faz ela terminar um pouquinho para fora aqui, ó. Que é para compensar o tecido. Nada mais é do que isso aqui. Ok. Já daria para bordar assim? Dá para bordar desse jeito. Do jeito que tá aqui, ó. Ó, vou simular como se a máquina fosse bordar. Ó, tá vendo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Desse jeito. Para você que é iniciante, para você que tá aprendendo a criar suas primeiras matrizes aí, o ideal é que você borde assim mesmo, tá? O que eu faria para mim?
eu faria diferente. Não tão diferente. Eu criaria assim, mas eu colocaria talvez um contorno de acabamento aqui. É a única coisa que eu faria diferente, tá? Mas se você ainda é iniciante, está começando, é melhor que você borde assim mesmo, do jeito que tá aqui, porque vai ficar bonito, tá? Desse jeito aqui. Para isso, vem aqui em arquivo, salvar como. Você vai escolher a sua pasta lá, a pasta onde você quer salvar isso aqui. Vou salvar nessa pasta. Você vai digitar o nome da matriz. Eu vou colocar aqui, ó, como editável. Por que eu coloquei como editável? Porque ele está em PXF. Sempre que você for salvar a sua matriz, a primeira opção, o primeiro salvamento que você tem que fazer aí é nesse arquivo aqui, ó, arquivo de bordado da Pulse.pxf. Porque sem você salvar neste formato, você não vai conseguir editar depois. Então, obrigatoriamente, tem que ser em .pxf a primeira vez que você salva. Você vem aqui em guardar. A segunda vez que você vai salvar, aí você vai vir aqui novamente, ó, arquivo, salvar como. Você vai selecionar o formato que a sua máquina lê. Você vai clicar aqui, ó, nessa caixa e vai selecionar o formato. Seja DST, seja PES, seja GEF, XXX. Você vai selecionar o formato que a sua máquina lê. Eu vou salvar aqui, ó, em DST, porque é a máquina industrial. Só vai em DST. DJ Will. Eu vou colocar aqui, inclusive, o tamanho, que eu esqueci de colocar, né? É 10 centímetros. Beleza. Vou guardar. Aí, nesse caso aqui, eu posso também salvar uma ficha técnica. Ficha de impressão que eu posso mandar para o cliente para ele verificar como está a matriz. Arquivo. Imprimir. Deixa aqui, ó, print do PDF. Ok. Aqui ele vai fazer uma imagem em PDF para mostrar as propriedades dessa matriz. Vou colocar o nome aqui de novo. Beleza, guardar. E a matriz ficou exatamente assim, ó. Vou mostrar para você. Tá vendo? Ó, aqui tem a ficha técnica, quantidade de ponto, questão de cores aqui, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. E aqui, se tivesse mais cores, você ia saber a sequência aqui, ó. Tá vendo? Você ia saber tudo. É os dados aqui da matriz. Você vai mandar isso para o seu cliente ou utilizar para você mesmo aí. Beleza? Já terminamos? Sim, se você é iniciante, você vai bordar assim mesmo. Se você chegou até aqui, eu quero que você deixe um comentário, porque muitas pessoas assistem uma pequena parte do vídeo só e depois fala que não conseguiu aprender ou qualquer outro motivo. Eu quero saber se você está empenhado para que assim eu venha continuar trazendo mais vídeos como esse e que eu fique mais motivado a querer ensinar você, porque eu sabendo que tem pessoas interessadas em aprender verdadeiramente, eu vou continuar trazendo novos conteúdos, novas criações aqui. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula.